Por que você treina e mantém os mesmos resultados? Já parou para pensar por que as suas mudanças são tão lentas ou mesmo nem acontecem? Hoje eu vou te falar sobre o segundo mandamento do treinamento esportivo, o princípio da adaptação. Darwin já falava que as espécies mais capazes de resistir a certos tipos de dificuldades eram aquelas que conseguiriam se sobressair às outras. Ou seja, as espécies mais safas eram aquelas que realmente conseguiriam sobreviver. O próprio homem conseguiu sobreviver nesse planeta, como uma espécie, devido à sua capacidade bem elevada de adaptação. Diferente da teoria de Darwin, mas ainda traçando um paralelo sobre essa necessidade de evolução, temos também no nosso corpo um mega evento para conseguir suprir essa necessidade para resistir a certos tipos de dificuldades no treinamento esportivo. E isso é a adaptação. Pensa comigo, se o bebê não sentisse a necessidade de correr, ele jamais teria a iniciativa de engatinhar, depois de escalar as coisas, de dar os primeiros passos, dominar o andar e por fim começar a correr para depois começar a rabiscar a parede, enfiar o dedo na tomada, enfim, te dar trabalho, quer dizer, ser a razão da nossa existência. Trazendo para o campo do treinamento, nós também temos essa mesma necessidade. Faz um teste aí. Marca quanto tempo você consegue ficar na ponta de um dos pés sem se desequilibrar. Para muitos, isso é uma besteira. Para outros, não tem aplicabilidade nenhuma. Mas pergunta aí para a bailarina que ganha a sua vida em cima de uma sapatilha de ponta. Pergunta pro seu tornozelo quando ele vira no meio fio por não ter uma estabilização bacana e nenhum fortalecimento. Já deu para entender um pouco, né? As adaptações biológicas no esporte alteram as funcionalidades dos órgãos e dos sistemas funcionais, o seu modo cognitivo e a sua percepção sobre as reais capacidades potentes. Isso foi um cara chamado Weinig que falou pra gente. Sabe aquele papo, eu nunca vou dar conta de fazer aquele exercício, eu nunca vou conseguir correr 5 km, eu nunca vou emagrecer, eu nunca. Mas já viu que outras pessoas já fizeram? O que separa você que não consegue daquela pessoa que faz é um simples detalhe: a exposição ao estímulo. Talvez hoje você não consiga correr, ou então levantar uma carga pesada. Mas, se você for exposto aos estímulos e se adaptando, logo isso vai se tornar uma realidade na sua vida. Weinig ainda diz que no esporte as fases de maior adaptabilidade encontram-se em diferentes períodos. São as fases sensitivas. E a zona limite dessas fases sensitivas geralmente é chamada de período crítico. Por que será? Então, meus queridos, quer dizer que toda atividade que necessita de uma skill nova, ou seja, uma nova habilidade, vai trazer muito desconforto no início. Lógico, é um período crítico da sua adaptação, mas nesse período, o seu corpo, a sua mente e as suas emoções sobre aquela nova atividade vão ser dominadas, ainda que leve um tempo diferente para cada pessoa. Lembra aí do primeiro mandamento dessa série? Princípio da individualidade biológica. Se você não viu esse vídeo, acessa aí o vídeo anterior para entender mais do que eu tô falando. Para Tubino, um outro estudioso do movimento, esse princípio do treinamento esportivo está intimamente ligado ao fenômeno do estresse. As investigações sobre o estresse tiveram início em 1920, com Cannon e Russell, tendo um grande ênfase mais ou menos entre 1950 e 1970, onde praticamente surgiu uma literatura científica básica sobre esse fenômeno. Em base, nós temos 4 estímulos. Primeiro, débil, não acarreta nenhuma consequência. Segundo, estímulos médios, apenas excitam. Terceiro, estímulos médios para fortes, eles geram uma certa adaptação. E quarto, fortes ou excessivos, esses já causam danos. Segundo Dantas, que é mais um estudioso do movimento, a quebra da homeostase, que nada mais é do que o equilíbrio do seu sistema, o equilíbrio do seu corpo, pode ser rompida por fatores internos ou então externos, como calor, frio, situações inusitadas, provocando emoções e variação da pressão, esforço físico, traumatismo, enfim, várias outras coisas. Dantas ainda fala que sempre que a homeostase é perturbada, ela é quebrada, o organismo dispara um mecanismo de compensação, que procura restabelecer esse equilíbrio. Quer dizer, todo estímulo vai provocar uma reação no seu organismo, acarretando a uma resposta adequada. Nesse sentido, o organismo busca o equilíbrio constante e estaria sempre em um estado constante de equilibração. Aqui se manifestam 3 outras fases, agora em relação ao próprio estímulo. Fase número 1, reação de alarme. Fase número 2, fase de resistência e adaptação. E a fase número 3, fase de exaustão.
A fase número 2 é a fase da resistência, e essa que é a fase da adaptação, aquela que é obtida pelo desenvolvimento adequado dos canais específicos de defesa, sendo essa uma etapa caracterizada pela dor e pela ação do organismo resistindo ao agente estressante inicial, sendo a fase que realmente mais interessa ao treinamento esportivo. Então, a segunda fase é a fase mais top para o treinamento. Viu só? O treinamento tem essa vantagem, ele tem essa especificidade, que é a resistência ao estímulo. É isso que a gente está procurando no treino. Já a fase de exaustão, aquela terceira fase, ela já não é muito bacana, porque as reações se disseminam, elas se espalham. E em consequência disso, existe uma saturação de alguns canais apropriados de defesa, apresentando como característica a presença do colapso. E o colapso não é nada legal. E a depender do estímulo, levar à morte. Tubino ainda menciona que existem 3 tipos de estresse, de acordo com a origem dos estímulos estressantes, e são eles. Primeiro, estresse físico. Segundo, estresse bioquímico, as reações que acontecem no corpo. E terceiro, estresse mental. Por isso é importante ter a correta aplicação desses princípios, através do tipo de estímulo, do tipo de carga, do tipo de fase de adaptação, ou seja, com o controle do treinamento voltado para a sua necessidade e principalmente com o auxílio de um profissional responsável para isso. E aí, ficou na dúvida sobre qual seria o melhor tipo de treinamento? Então, continua aqui, me acompanha nos vídeos que logo logo eu mando dicas de exercícios com adaptações de acordo com o seu atual nível. Manda pra mim suas dúvidas e se precisar, pode vir que eu te ajudo. Seja fit, treine consciente.